Paz do Senhor, queridos. Feliz 2022 para quem eu não vi. Que bom que você veio. Primeiro domingo do ano. E eu queria te convidar a ficar de pé, por favor. Queridos, eu queria te dar um período para você colocar sua vida, sua casa, sua família, o seu coração diante do Senhor, dizer para Ele por que você está aqui nessa noite. É um domingo que abre um ano, que abre um período, que abre uma estação, que abre um novo ciclo. Um ciclo que pode ser repetitivo, mas um ciclo que pode ser totalmente novo, dependendo das nossas atitudes, escolhas, dependendo do nosso posicionamento. Eu queria que você abrisse sua boca. Fala com Deus, querido. Fala com Deus. Cadeiras semelhantes. Senhor, mas nós queremos realmente nos render, nos submeter ao Senhor, nos rendemos, Senhor, nos rendemos. Pai, nos rendemos, Senhor. Pai, nos submetemos ao Teu querer, nos submetemos à Tua vontade. Pai, não tem um porquê nós estamos aqui, Pai, se não for, Pai, em submissão ao Teu querer, à Tua vontade, aquilo que o Senhor quer para nós, para a nossa vida, para a nossa casa. Pai, os propósitos do Senhor em nós, Pai, o nosso coração alinhado com o Teu coração. Pai, não tem porquê, Pai, nós vivemos esse ano cheio de expectativas. Se a nossa expectativa não estiver alinhada com a expectativa do Senhor, se os nossos sonhos não estiverem alinhados com os sonhos do Senhor, Pai, se a nossa visão não for a Tua visão, Pai, nós esperamos algo novo sobre nós, Pai, um tempo novo, uma estação nova, Pai, de novas experiências, de novas revelações, de um novo amor, de um novo chamado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres, Pai, com a motivação certa, com a motivação correta, Pai, que possamos dar o nosso melhor para o Senhor. Pai, queremos começar neste culto, Pai, queremos começar nessa hora, Pai, abrimos e rasgamos o nosso coração, as nossas vestes, rasgamos quem nós somos diante do Senhor. Pai, até para querer alguma coisa nós precisamos do Senhor, Pai, porque nós somos falhos, Pai, nós somos egoístas, nós pensamos sempre em nós, nas nossas vontades, nas nossas causas, no nosso benefício, Pai, mas nós queremos, Senhor, realmente dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, Pai, como aquela mulher fez, Pai, tudo que ela tinha, Pai, era um vaso, Pai, cheio de óleo, preparado para um momento especial, para um momento único, para um momento importante da vida dela. Então ela vai e ela quebra aquele vaso aos teus pés, demonstrando
que o Senhor é tudo que importa, que o Senhor é aquilo que é mais importante, que o Senhor é tudo que nós temos, que o Senhor é tudo que nós queremos, Senhor. E é isso que nós, Pai, queremos declarar nesse ano. Pai, alinha, Pai, a nossa mente, alinha o nosso coração, alinha as nossas vontades, porque nós sabemos que a única forma, Pai, de nós sermos bem-sucedidos, a única forma de nós termos alegria verdadeira, a única forma de nós conquistarmos a vitória é vivendo os Teus propósitos, é vivendo aquilo que o Senhor quer, Pai. Livra-nos do engano, Pai, livra-nos do engano, Pai, toda barreira, Pai, toda barreira, Pai, toda decepção com homens, com o sistema, com a igreja, Pai, toda decepção com pessoas, Pai, nós queremos vencer isso, Pai, nós queremos passar por cima disso, porque o Senhor é muito maior do que isso, Senhor. Pai, porque o Senhor é muito melhor do que isso, porque o nosso coração não está preso a um sistema, mas ele está preso ao Senhor, está preso à cruz, a tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós lá no Calvário, Senhor. É para isso que nós queremos viver. Consagramos esses momentos, consagramos esse culto, esse ambiente ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te convidar a adorar o Senhor com todo o teu coração. Amém. Te adoramos, Deus. Oh, Jesus. Vamos nos ajoelhar na presença do Senhor. Vamos começar esse primeiro domingo do ano no melhor lugar que nós podemos.
nós estivermos com o Senhor, nós temos tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Eis-nos aqui, Senhor. No colo do seu amor é onde nós queremos estar, papai. Todos os dias de 2022. É nesse lugar que nós queremos estar, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Ele és invencível. Assim
das trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Santo, 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 santo. Adoramos o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, amém, queridos, ele venceu. Então, liderança, vem cá que nós vamos fazer a ceia, porque ele venceu, amém. Por favor, os líderes, pastores, presbíteros, queridos, eu quero declarar algo poderoso sobre essa igreja em nome de Jesus. Nós vamos viver uma adoração em 2022 que ainda nós não experimentamos. Amém? Em nome de Jesus. O que é isso? Talvez você esteja vindo pela primeira, segunda, não sei. Jesus, na noite anterior a ele ser morto, ele pegou o pão, partiu, tendo dado graças, falou: esse será o meu corpo que será partido por vós. Toda vez que você comer esse pão e beber deste cálice, você vai fazer isso anunciando a minha morte, até que eu venha buscar a minha igreja. Amém? E é com esse entendimento que eu quero te convidar a você participar da ceia. Pastor, eu cheguei agora, nem sei o que é isso. Nós temos uma sugestão, não é uma ordem, mas é uma sugestão. Aqueles que já foram batizados. E eu vou falar muito bem por que eu penso dessa forma. Muitas vezes, por direcionamento, nós já abrimos isso para toda a igreja e eu creio em tempo específico. Mas se você pegar no Velho Testamento, aquele povo que era para ser povo de Deus, eles precisavam passar por um ato difícil, grosseiro, chamado circuncisão. Para ser povo de Deus, não era só os israelitas, tinha os peregrinos, outros povos, mas se eles quisessem fazer parte do povo de Deus, eles obrigatoriamente precisavam passar por essa circuncisão. Por quê? Porque era uma decisão. Eles falavam assim: ó, eu quero, vai ter uma marca no meu corpo, a partir de hoje eu vou ser diferente, eu decido, eu escolho. Eles não poderiam fazer isso sozinho, precisava ser os sacerdotes, os líderes que faziam isso. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque no Novo Testamento a circuncisão foi substituída pelo batismo. Pelo batismo. E a ceia, o que é isso, querido? A ceia nada mais é do que uma celebração daquilo que você faz por aquilo que Jesus já fez por você em memória dele. Então é a mesma coisa, quando nós damos a oportunidade, ou falamos para você batizar, é aquela atitude, aquela decisão de você falar assim: eu quero ser desse povo, eu quero participar desse reino, eu quero viver com esse Deus. Então eu quero te convidar, se você ainda não fez, 2022 está aí, eu espero que você se batize o mais rápido possível, porque é bíblico e claro, não vou gastar muito tempo com isso, ok? Mas é a minha sugestão para você. Então você que tem esse entendimento e que vai participar da ceia, eu gostaria que você continuasse de pé. Você que está nos visitando, que ainda não conhece, que não entende ainda, você pode sentar, a equipe vai estar adorando e você vai continuar louvando junto com a equipe, ok? Por favor, estenda a sua mão, não quero orar por esses elementos. Senhor, aqui está o pão, o suco de uva, nós queremos consagrar ao Senhor, queremos te louvar por esse tempo e principalmente porque o Senhor venceu, e só porque o Senhor venceu, nós podemos celebrar nessa noite, ó Pai, pela tua vitória na cruz, nós podemos celebrar nessa noite, e é em cima dessa verdade que nós queremos participar, Pai, do pão e do cálice, em nome de Jesus, amém, amém? Então pode servir, queridos. Você que não vai participar, sente por favor. E você que recebeu o pão e o cálice,
eu gostaria que você sentasse também. Não coma, ok? Senta simplesmente, porque assim a gente sabe se vai estar faltando alguém. Todo mundo? Falta alguém? Queridos, agora aqueles que vão participar, que pegaram o pão, por favor, fique de pé. E eu queria que, se a tua família tivesse aí, você fizesse uma bagunça santa, você chegasse perto. Se você está sozinho, pode ficar só, se você quiser chegar perto de alguém. Mas se você estiver com a sua família, por favor, é a primeira ceia de 2022. E eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Famílias, amém. Eu vou orar pelo pão e depois eu queria que você trocasse o pão entre a sua família, um com o outro, porque representa a unidade do corpo. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as famílias diante do Senhor. Pai, a primeira ceia de 2022. Aqui estão famílias, aqui estão aqueles que estão sozinhos, mas que têm as suas casas. E eu quero declarar esses que estão sozinhos que o mais rápido possível celebrarão a ceia com as suas famílias, porque nós cremos que eu e a nossa casa, todos nós serviremos ao Senhor, Pai. Pai, que haja salvação em 2022, que o Senhor alcance vidas e que o Senhor use essas casas, essas famílias. Abençoe esse pão em nome de Jesus. Amém. Amém. Troque então o pão aí, vocês, as famílias, e por favor comam. Da mesma forma, queridos, pega o cálice. Pai, aqui está o cálice da nova aliança, um novo tempo, um novo período, um novo ano, um novo ciclo, e que realmente possa ser um derramar de uma nova unção sobre a noiva,
sobre a igreja, sobre as casas, sobre as famílias. Pai, que tudo aquilo que as famílias precisam, Pai, as necessidades, as portas que precisam ser abertas, Pai, aquilo que o Senhor precisa restaurar, Pai, em nome de Jesus, quero profetizar e declarar restauração de lares, de casas, em nome de Jesus. Pai, pela autoridade daquele que venceu a morte, Pai, pela autoridade daquele que venceu a morte e abriu o caminho para o Pai. Pai, abriu o caminho para que nós pudéssemos, Pai, nesse domingo, 2 de janeiro de 2022, poder estar aqui adorando e proclamando que o Senhor venceu, que o Senhor reina sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso coração, sobre essa igreja, sobre essa cidade, em nome de Jesus, Pai. Abençoamos cada casa, cada família, em nome de Jesus. Troque da mesma forma, querido Carlos. Sua luz brilhou e um novo vivo caminho abriu ao Pai. A morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio. Vamos declarar isso, querido? Aleluia, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia! Queridos, você que veio preparado, quiser dizimar, ofertar na casa do Senhor, esse é o momento. As crianças, vamos dividir agora as crianças de 1 a 7 anos aqui, de 8 a 11 anos lá atrás. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, oramos pelas ofertas, pelo dízimo, pela provisão que não tem faltado na tua casa. Pai, que não falte na família e na casa de ninguém. Pai, que seja um ano de abundância nos lares. Pai, em nome de Jesus, multiplique, Pai, a botija, o azeite, a farinha, que haja fartura em nome de Jesus, que haja fidelidade no coração do seu povo. Abençoamos as crianças, abençoamos os profs, em nome de Jesus, que também eles sejam impactados pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Vem cá, apóstolo Mauri, privilégio hoje, estamos, eu mais feliz, Paps e Mames, para quem não conhece,
meus pais naturais e espirituais, são líderes desse ministério, reside lá em Barretos, estão aqui e vão nos abençoar em nome de Jesus, amém? Apóstola Márcia, ora por ele, por favor. A paz, amados. Você pode estender a mão para o nosso apóstolo aqui, para ele pregar, né, na unção do Senhor. Pai querida, Pai amado, nós te louvamos por esse culto, pelo louvor, pela ceia. Deus, nós te agradecemos por tudo. Esse dia, esse ano, nós já estamos em 2022. Louvado seja o teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. E nós te agradecemos muito, Pai. Abençoamos cada família, cada pessoa agora aqui, em nome de Jesus. E abençoamos teu servo, Deus. Que o Senhor o use poderosamente, que a tua palavra flua, que ele receba do Senhor uma sabedoria sobrenatural. Que venha, Deus, a palavra do Senhor marcar as nossas vidas e os nossos corações nessa noite. Nós abençoamos esse primeiro culto do ano. Declaramos que o Senhor está junto com essa igreja, junto com essas famílias, em nome de Jesus, e que o Senhor estará sempre. Nós abençoamos essa cidade, esse estado, nosso país, em nome de Jesus. E já declaramos a vitória do Senhor e o sucesso do Senhor em toda a nossa vida, porque a graça do Senhor nos basta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém. Estou abençoado. Paz do Senhor. Esse ano de 2022 vai ser de excelência, de grandeza, de amor, de saúde, de paz, de conquista, de vitórias. E para isso, existem até maneiras técnicas da gente alcançar isso. E é esse o objetivo dessa fala nossa hoje. Você tem a obrigação de ser feliz, de ser alegre, de ser próspero, de ser vencedor, porque você conhece a palavra de Deus, você sabe das promessas dele, e é um absurdo qualquer coisa menor do que a prosperidade, do que a alegria nesse ano de 2022. E eu quero, neste momento, dar subsídios, até científicos e também bíblicos, para que você seja feliz, que aumente a chance de você ter prazer, de ter vitórias. Isso é possível a gente planejar e conquistar, e eu vou te convencer disso. Imagina se nesse ano de 2022, considerando que você é templo do Espírito Santo, que nós temos que adorar o Senhor em corpo, alma e espírito, e de repente você fala: Senhor Deus, eu estou consagrando a Ti, oferecendo a Ti as minhas tristezas, estou entregando a Ti as minhas derrotas. Isso não agrada a Deus. Olha que como Senhor, a minha felicidade eu estou entregando a Ti. Senhor, eu Te adoro com o meu prazer, com a minha prosperidade, com a minha saúde. É isso que nós queremos em 2022. Esse tem que ser o teu plano. Porque 2021, olha, teve muita morte, tristeza, derrota. Agora esse ano da vitória. E é possível a gente conquistar vitórias. E repito, para isso tem maneiras, tem técnicas. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos orienta para que a gente seja feliz, para que a gente renove as nossas forças, para que a gente mude a nossa mente. Vamos ver esse primeiro slide, por favor. E não vos conformeis com este ano de 2021, mas transformai o ano de 2022 pela renovação da vossa mente. Não é a mente do outro, é a nossa mente. O propósito desse culto é renovar a minha mente, a tua mente, para que a gente possa experimentar nesse ano qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você sabe que a vontade de Deus é que você vá bem. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso está escrito na Bíblia. Em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. 2022 vai ser assim. João 10,10, eu vim para que tenham vida em abundância. Esse ano de 2022 vai ser de vida em abundância, de comer o melhor dessa terra. Mas para isso nós temos que fazer 1%, porque Deus já fez os 99%.
Em Deuteronômio 28, você conhece a palavra, que se você ouvir atentamente a voz do Senhor, virão sobre ti, e te acompanharão, e te alcançarão todas essas bênçãos. E tem um monte de bênção que em 2022 vai acontecer na sua vida. Então, eu queria que você preparasse a tua mente. Olha, transformar-vos pela renovação da vossa mente. E sabe quando começa essa renovação? Hoje, agora. Então, acompanhe a nossa conversa aqui, ó. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso é uma verdade bíblica. E tem uma verdade científica nisso também. Quando Salomão escreveu isso aí, ele nem entendia de ciência. Ele entendia de ciência da época, ele era um homem sábio. Mas hoje nós sabemos de hormônios, de neurotransmissores, acetilcolina, sinapses nervosas, influência do pensamento, do temperamento no corpo, que ele não sabia. Hoje a ciência comprova que isso é uma verdade. Se você pensa, se você acha que você é um derrotado, você é um derrotado. Se você pensa que você é vitorioso, que você é sábio, que você é inteligente, que você pode, você está certo. Henry Ford, escute bem, não é bíblico. Henry Ford, o criador da Ford, ele disse assim: se você pensa que pode, ou pensa que não pode, em ambos os casos, você está certo. Exatamente, como está escrito aí. Porque como você imagina que você é, assim você é. Mas eu quero que neste dia, hoje, você projete dentro de si, do teu subconsciente, do consciente, da tua razão, da tua alma, tudo aquilo de bom que Deus prometeu para você. Fora disso, nem é bíblico. Fora disso, você é rebelde. A Bíblia fala, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você toma o rótulo, o estilo de um derrotado, você está sendo rebelde contra a Bíblia. Você está contrariando o que a Bíblia diz de você. Você conhece a palavra de Deus, está um monte de vezes escrito, não temas. Então, nós temos um grande volume, um universo de possibilidades de ser vitoriosos em 2022. E se você não for, você está indo até contra a propósito de Deus, porque Ele quer coisas boas. Então, eu quero que você imagine na tua alma que você pode, que você tem, que você sabe, porque você tem um Deus vitorioso sobre a tua vida. Então, você tem a obrigação de pensar bem de você mesmo. Olha, o diabo, ele usou pessoas, talvez a tua professora, o teu ex-namorado, às vezes até um tio, fala que você não pode, que você é um imbecil, que você é derrotado, que você é incompetente, que você é burro. Mentira, você é um homem sábio, uma mulher princesa, filha do rei dos reis, senhor dos senhores, você pode, assim diz, né? Então, vamos ver o próximo. Finalmente, irmãos, olha só, o que Filipenses, está escrito em 4:8, o apóstolo Paulo diz, parece que ele conhecia a terapia da psiquiatria moderna. Se você pagar R$800 para um psiquiatra, ele vai falar mais ou menos o conselho para 2022, ele vai falar mais ou menos isso aqui, né? Tudo que é bom, ocupe teu pensamento, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é razoável, o que tem louvor, o que tem verdade. Em outras palavras, o resumo disso, o apóstolo Paulo fala assim, tudo que é bom, você pensa. O que é ruim, não pense. Mas isso é uma terapia. Isso é um conselho de psiquiátrico, de psicanálise. Tem ciência nisso. E você vai ver, ele não conhecia muito da ciência, eu acho que não. Naquela época, nem sabia de neurotransmissores, não se sabia que existia dopamina, ocitocina. Vamos ver outro. Quanto mais pensamentos em situações, isso é da doutora Clarice, mulher famosa. Vê se você pode ler e entender, olha. Quanto mais pensamentos em situações tristes, mais abatidos podemos ficar. Por outro lado, quanto mais frequentes forem os bons pensamentos, exatamente como o apóstolo Paulo falou, bons pensamentos, e as lembranças dos bons momentos, maiores serão as chances de a pessoa sentir feliz. Essa doutora Clarice que afirma, não é um pastor, não é uma Bíblia, não é um profeta, é uma médica que conhece de neurotransmissores e de hormônios. É exatamente o que o apóstolo Paulo falou, para a gente pensar só coisa boa. Então, vamos repetir lá, presta bem atenção.
né? Por outro lado, quanto mais frequentes forem os bons pensamentos, é isso que eu quero incutir na tua cabeça hoje, que você tenha bons pensamentos em 2022, que as lembranças ruins, que você fica cada vez mais abatido, você tira. Fica lembrando daquelas coisas da infância, da adolescência, dos apelidos que te colocaram, do ex-namorado que te deu fora, quanta coisa ruim tem no passado. E o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Gente, a nossa avó dizia, não adianta chorar leite derramado. Aquele problema da infância já foi, da adolescência já foi. Aquela conta que você teve que pagar cara, que foi injusta, já foi também. Olha para frente. Senão, pensamento ruim traz abatimento. Pensamento bom, você fica mais feliz ainda. Amém? Então, vamos para o próximo. Observem bem. Endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Talvez você tenha ouvido falar nesses hormônios. Eles são chamados quartetos da felicidade. São eles que te dão prazer, são eles que fazem com que dão uma sensação de alegria, e não é falso, não, é fisiológico, isso é bioquímico, isso é hormonal, isso reage nos neurotransmissores, nas terminações nervosas. Então, aquele cidadão chato, mal-humorado, que só vê coisa ruim, ele deve ter um baixo nível desse quarteto da felicidade. Agora, aquele que é feliz, que é alegre, que sorri, que tem bom humor, você pode ter certeza que ele está com o nível desse quarteto de hormônios em uma região alta, e nós podemos produzi-los. Outro, por favor. Nós podemos estimular a produção do quarteto, ou seja, essa é a técnica para 2022. Você vai trabalhar na tua mente, na tua postura, no teu dia a dia, de tal forma que esse quarteto da felicidade seja abundante. Logicamente, isso não é um passe de mágica. Logicamente, tem outras situações que entram como cooperadores nisso tudo, mas é relevante. É importante que esses níveis desses hormônios estejam em você. E nós vamos mostrar como que nós podemos estimular a produção desses hormônios no teu dia a dia. A própria Bíblia nos orienta a isso. Os versículos bíblicos falam de pensamentos bons, conforme nós falamos, né? 2 homens numa prisão. Presta atenção, que é uma ilustraçãozinha simples. 2 homens numa prisão. E, de repente, os dois estão olhando para uma grade do lado de fora. E vem uma chuva muito grande. De repente, parou a chuva. E, de repente, o céu se abriu e já escureceu. E um deles olha para as estrelas, aquele céu estrelado. Ele fala, que coisa linda. Mas o outro, ele olha para o barro, porque choveu, a lama. Fala, nossa, que coisa feia. Dá para você perceber? É mais ou menos claro que o quarteto da felicidade, aqueles hormônios que nós falamos, ocitocina, endomorfina e outros, naquele homem que estava olhando a lama, que estava triste, sabendo coisa ruim, mal-humorado, ele estava com nível baixo desses hormônios. Agora, aquele que olhava para as estrelas e achava beleza, com certeza, ele estava com a liberação de hormônios da felicidade em dia. É isso que nós temos que tomar cuidado. Logicamente, Deus presente nas nossas vidas é prioridade. Salmo 127, que você conhece bem, é prioridade. Se o Senhor não edificar a tua casa, não adianta nada disso. Ele fez 99%, mas é 1% que nós estamos falando. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso está no Salmo 1, você conhece bem. Eu mandei grifar esse medita, porque meditar significa pensar também. Bem semelhante, pensar, refletir, meditar, é a mesma coisa. E o Salmo 1 fala que este homem bem-aventurado, ele medita na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e noite, ele pensa. E nós falamos que pensamentos bons geram, liberam hormônios da felicidade. E observem que na sequência, né, no capítulo 1, versículo 3, e tudo que ele faz será bem sucedido. Porque é um cidadão que tem esses hormônios, esse cidadão que medita, que é feliz, porque quem medita, quem pensa na lei, é um cara feliz, porque a Bíblia tem promessas maravilhosas, a Bíblia nos deixa alegres, dá prazer ler a palavra do Senhor. Então,
tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque é decorrência. Quando você está meditando na lei do Senhor, ou com pensamentos bons, e a Bíblia é cheia de pensamentos bons, vai gerando uma euforia de trabalho, de êxito, de regozijo, de bom humor, de vontade. A preguiça acaba, a vontade de vencer, aquela ousadia permanece, e você acaba sendo um homem bem-sucedido. Notem que a doutora Sheila, que é uma mulher, uma doutora famosa também, observe essa afirmação dela, como faz sentido nisso tudo que nós estamos tentando convencer, as tuas atitudes, para 2022. Cultivar um estado emotivo positivo estimula não só a produção de ocitocina, mas também de outro hormônio, como dopamina, serotonina e endorfina, que são essenciais para o sentimento de felicidade, além de reduzir as chances do aparecimento de depressão e ansiedade. Notem que a depressão, lá no quarteirão da tua casa, com certeza tem alguém com depressão. Talvez alguém da tua família com depressão. Cada 10 pessoas, mais ou menos 7 têm depressão. O mundo está com 350 milhões de pessoas com depressão. Os Estados Unidos é o campeão de incidência de depressão no mundo inteiro. Mas, em segundo lugar, é o Brasil. Agora, em ansiedade, o Brasil é campeão. E nós somos brasileiros, nós estamos embutidos nisso. E olha que essa médica, ela afirma, cultivar um estado emotivo positivo, ou seja, você pensar aquilo que a Bíblia fala para você pensar, que você é vencedor, que você é vitorioso, que você tem um Deus protetor, que você tem tudo para vencer, você tem que ser alegre, você tem que ser feliz, e você tendo esse pensamento positivo, você vai evitar, reduzir a ansiedade e a depressão. Você não precisa tomar ansiolítico, não precisa tomar calmante. Você usa esse princípio que nós estamos falando aqui. É saudável, é correto, é científico, é bíblico. Então, não tem como a gente não ter esse entendimento que é simples, é bíblico e é científico. Outro, por favor. Para elevar os níveis de serotonina no organismo, é passear ao ar livre, sentindo o vento no rosto, e principalmente o sol na pele. Isso daí é uma das causas. Observem que, se acredite ou não, mas a tua genética, para quem não sabe, eu sou biólogo, pós-graduado em genética pela USP, e eu sei do que eu estou falando. Mas observem que o teu genoma, o teu material genético é o mesmo lá da pré-história. Pouca coisa mudou. E os nossos antepassados viviam nas florestas. Eles viviam ao ar puro, ele tomava sol, ele vivia no meio do mato, ele vivia ao ar livre, ele se alimentava das coisas naturais, né? Então, o mundo moderno mudou muito. Nós não fomos feitos para andar de elevador, escada rolante, e ficar dentro de 4 paredes. Não. Observe que na tua casa você tem um periquito, ou um papagaio, ou um peixinho, ou um ratinho, ou um cachorro, ou um gatinho. Você tem um bichinho de estimação. A maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas aqui tem um vaso de flor, uma samambaia, ou uma orquídea, ou uma roseira, um antúrio, ou um vasinho lá. Plantas e animais tem na tua casa. É reminiscência da pré-história, do tempo que a gente vivia nas florestas. Isso é pesquisa de Harvard. O homem precisa, as raízes, nossa, é lá do passado. Então você precisa tomar ar puro, você precisa tomar sol, você precisa fazer caminhada. Isso libera a ocitocina. Então, tem 3 coisas que fazem com que esses quartetos da felicidade sejam presentes na tua vida. Eu falei pensamentos bons, lembranças boas. Isso aí libera, e é isso o principal foco que nós queremos. Mas isso daí também é importante, você fazer caminhada ao ar livre. Parar de só andar de carro e ficar preso lá no teu escritório, só no computador, no celular. Você tem que entender que isso faz parte da natureza humana. Nós precisamos do ar, precisamos do sol, precisamos caminhar na floresta, ou coisa assim. Mas o terceiro fato, que você já sabe, mas não custa lembrar. Imagina que o nosso arquiteto, Iglesias, ele manda um pedreiro construir uma parede aqui. O pedreiro vai falar assim, então você precisa me dar tijolo, você precisa me dar cal, você precisa me dar cimento, você precisa me dar ferro. Se o Iglesias não dá o material para o pedreiro, não tem parede. Isso é lógico.
Esses hormônios têm 2.500 moléculas. E outros são moléculas grandes que têm moléculas pequenas, chamadas aminoácidos. E esses aminoácidos estão na tua alimentação. Se você não se alimenta bem, não tem os aminoácidos. E o corpo não tem como fazer a parede. Se a parede são as moléculas dos hormônios, o tijolo são os aminoácidos que compõem a parede. Você tem que ter uma alimentação farta, boa, em 2022. Eu não vou falar qual é que tem ocitocina e etc. Não é uma aula de biologia. A tua avó tinha razão. Segue o que a tua avó falava. Ela falava assim, meu filho, come de tudo. É frutas, legumes. Só jiló que eu não come, não. É ruim demais. Eu não consigo entender como é que minha mulher tão bonita gosta de jiló. Meu Deus. Mas, enfim, nós temos que usar essas três coisas. Isso que está aqui, o pensamento positivo, bom, alegre, feliz que eu te falei, e uma alimentação boa, equilibrada. Vamos continuar. Outro. Observe que esse cidadão é o Prêmio Nobel de Medicina. Ele demonstrou que a mudança de pensamentos e percepções implica na modificação das redes neurais. Isso aí, gente, há 10 anos atrás era uma revolução. Porque há 10 anos atrás, se você estudasse medicina, você ia aprender que o sistema nervoso nasce já prontinho e que não muda. Mas nos tempos modernos percebeu-se que as nossas sensações, nosso ambiente, o nosso pensamento faz com que as redes neurais sejam transformadas. Então, se você tem pensamentos ruins, elas vão metabolizar hormônios ruins. Tem um hormônio chamado cortisol, que ele é produzido quando você está estressado, quando você pensa mal, quando você está com raiva, quando você está chutando balde. Olha, o cortisol está cheio no teu corpo. Mas nós queremos que em 2022 não tenha cortisol. Só os quartetos da felicidade. Vamos para o outro, por favor. Para cada ação comportamental ou sentimento gerado na mente, corresponde a uma química que poderá nos trazer benefícios ou malefícios. Gente, isso é matemático. Tudo depende do nosso cérebro. Nosso cérebro dá comando em tudo. E você já viu falar das doenças psicossomáticas. Nasce aqui na cabeça. Se você achar que você está com o fígado doente, e você botar na cabeça que você está com o fígado ruim, que você está com câncer no fígado, mesmo que não esteja, talvez a mente dá uma ordem lá, que o teu fígado fica com problema, ou coisa assim. Então, nós temos que entender que isso é uma verdade. Então, eu queria que você lesse e guardasse isso. Isso é uma verdade. Para cada ação comportamental ou sentimento gerado na mente, corresponde a uma química, na verdade é uma bioquímica, que poderá nos trazer benefícios ou malefícios. Agora, nós temos condições de cuidar disso, de direcionar o nosso pensamento para coisas boas, para os benefícios e não para os malefícios. Para controlar essa química é necessário controlar pensamentos. É óbvio, é matemático, certo? Que são responsáveis pela liberação desta bioquímica, que pode nos deixar deprimidos, alegres, derrotados, tristes, com raiva, bem-sucedidos, ou com sentimento de derrota. Você escolhe. Então, para você escolher o comportamento que você quer, você tem que escolher a bioquímica que seja liberada. E você está aprendendo nessa noite, se ainda você não sabia, maneiras de liberar essa bioquímica boa. Pensamentos bons traz uma bioquímica boa. É exatamente isso que nós estamos falando. Talvez, se você fez psicologia, mesmo estudantes universitários ouviram falar de Pavlov. Foi um cientista russo que revolucionou a aprendizagem, reflexo condicionado. Ele batia um sininho, dava comida para o cachorro, condicionou o cachorro, ele batia o sininho, o cachorro ensalivava. Então, a saliva é produzida numa glândula. Ou seja, a mente do cachorro, a hora que chutava o sininho, já produzia, fazia a glândula funcionar. Ou seja, o cérebro influenciando numa glândula. Isso é fundamental. Pavlov, ele abriu portas para o comportamento condicionado. Quem estudou psicologia, depois veio o B.F. Skinner, que nos ensinou a condicionar ratos
aprendizagem dos ratos, dos animais, no circo, que ganha um reforço positivo, ganha um biscoitinho para pisar na balança. Aquela gaiolinha que põe rato é chamada Skinner Box, ou seja, é a caixinha de Skinner, onde você faz o ratinho bater na alavanca. Você dá uma gotinha da água, ele bate na alavanca. Se você não bater na alavanca, você não dá água. Enfim, você condiciona o rato a fazer o que ele quiser. Isso chama reflexo condicionado, que começa na mente do rato. Outro, por favor. Agora imagina uma historinha. Agora imagina você. Faz de conta que você chegou lá na casa do Murilo. Você é da família, e você, na época, a última vez que você visitou, não tinha cachorro, e de repente, você chega lá, você bate no portão, ninguém atende, você abre o portão e entra. Lembrando, como eu disse, você não sabia que tinha cachorro. Daí você bate ali na porta, o Murilo não atende. Daí você vai pelos fundos. E a hora que você chega nos fundos, você vê... Qual é a raça da cachorra? Você vê, ela tem uma Doberman lá, que é uma beleza. E de repente aquela Doberman dá uma arrepiada e parte para cima de você. Agora presta atenção no que vai acontecer. A hora que teus olhos vê o cachorro, o teu ouvido ouve o latido, o teu cérebro dá uma ordem para uma glândula chamada suprarrenal. A suprarrenal libera adrenalina. Essa adrenalina cai na corrente sanguínea. Imediatamente a corrente sanguínea vai para o coração. O coração, então, que batia 80 vezes por minuto, passa a bater 200 vezes por minuto. Isso em instantes. E esse batimento cardíaco faz com que o oxigênio vai para todo lado, porque o diafragma, que é um músculo, começa também a funcionar. Então, o teu pulmão funciona mais rápido. Então, todos os músculos recebem oxigênio, teus músculos ficam fortes, teu coração bate forte. Então, isso tudo é instante. E o cachorro vem e você olha para um muro de 3 metros de altura, o portão está longe, e você dá um impulso, e você pula o muro, e cai do outro lado, ofegante, o coração forte batendo, e você ficou pálido. Sabe por que você ficou pálido? Porque tem um aspecto fisiológico fantástico no nosso corpo humano, que é chamado vasoconstrição periférica. Você fica pálido, você fica branco, você fica que nem uma cera. Você já teve condições de susto que você ficou pálido. Por quê? É uma defesa, porque se o cachorro do Murilo mordesse você, nem sangue não ia sair. Há uma vasoconstrição, não dá hemorragia, o sangue está todo lá por dentro, que por fora não tem nada. Isso tudo em instantes, operado no cérebro. Então, depois do lado do muro, você olha o muro e fala, mas como é que eu consegui pular isso? Meu Deus, eu não dou conta, nem sei como é que eu pulei esse muro. Um cachorro atrás, até eu pulo. Então, observem que a influência da mente mudou todo o organismo da pessoa. Notem que a suprarrenal não escutou o latido, não viu o cachorro vindo. O coração, o músculo miocárdio, não viu o cachorro vindo. O pulmão não viu. Foi a mente que teve a percepção, que deu ordem para o corpo, e de repente mudou tudo, e o cara pulou 3 metros. Então eu quero que você entenda que as nossas glândulas, e olha, tudo em você depende de glândulas. A hipófise, a tireoide, testículo, ovário, tudo produz hormônios. A tireoide produz a tiroxina. As mulheres têm o andrógeno, estrogênio. Os homens têm testosterona. E tem um monte de hormônios aí que influem no comportamento. E vocês estão aprendendo hoje a liberar o hormônio certo para que você seja feliz. E não é nada falso, não é nada errado, não é nada demagógico, é biológico, é científico e é bíblico. Lembra que nós só devemos trazer à mente coisa que boa. Outro, por favor. Agora, vamos ter uma visão espiritual disso que nós estamos falando. Eu imagino que eu posso falar aqui de Deus e diabo, porque vocês entendem que essa igreja é uma igreja de resgate, e a nossa luta é contra as forças do mal. Então, imagina se eu fosse um demônio, e eu fosse atacar um líder, que tem um potencial de ser um grande líder. Por exemplo, Hitler. Eu não ia atacar o joelho dele.
Porque se eu tacasse o joelho dele, talvez ele ficasse numa cadeira de rodas. O problema era só dele. Se eu tacasse o pulmão dele, dar uma pneumonia, coisa assim, talvez ele fosse ficar entubado, mas o problema seria só dele. Mas se eu ataco a mente de Hitler e faço pensamentos de criar uma raça ariana, raça pura, para matar os judeus todos, para dominar o mundo. E olha, ele foi tão bem colocado na mente dele que Hitler quase dominou o mundo. Quanta gente falava, Heil Hitler! O nazismo dominou. A França, Paris foi queimado a fogo. Quantas mortes na Segunda Guerra Mundial por causa de uma mente insana, doente. Então, o diabo, ele escolhe a mente tua, ou minha, ou de um grande líder. E observem que ele não tem interesse em ocupar a mente daquele traficante. Porque aquele traficante já é dele. Aquela prostituta já é dele. Ele já convenceu ela do pecado. Se ela morrer amanhã, está na lista dele. Mas se ele puder atacar a tua mente, ele ataca. Outro, por favor. Muito bem, eu quero te contar essa historinha rápida. Um empresário chegou para mim e falou, eu queria que o senhor orasse por mim. Por que nós vamos orar? Porque há 8 anos atrás eu era rico. Eu tinha uma casa boa, eu tinha empregado, eu tinha carro na garagem, meus filhos estudavam na escola particular. Agora, de 8 anos para cá, tudo que eu faço deu errado. Eu fui perdendo. Hoje meu telefone foi cortado, eu estou com ação de despejo, eu estou com uma Kombi aí vendendo ovos emprestada, meus filhos estão doentes, está tudo errado. Vamos orar. Queridos, eu fui orar e aquele homem ficou possesso. Um demônio se apoderou dele. E um demônio falante. E o demônio falou aquilo que você já sabe. Ele falou assim para mim, demônio falando pela boca dele. O Murilo estava lá, eu pedi para o Murilo filmar. Porque depois a pessoa não acredita. Então eu mostro o filme. Eu dei corda para o demônio falar. E o demônio falou assim, há 8 anos, como ele disse, ele é rico mesmo. Mas você sabe que o amor ao dinheiro é um dos maiores males. E ele começou a ter amor ao dinheiro. Ele começou a ter orgulho. Ele começou a ter soberba. E eu fui entrando. E fui colocando pensamentos na mente dele. Escute, vou repetir. Pensamentos na mente. É isso que nós estamos falando. Logicamente, não tem jeito de pensar se esse é pensamento ou não ser na mente. Mas fui colocando pensamentos nele. E ele achava que os pensamentos eram dele. E ele começava a executar os pensamentos, as ideias. E eu ia atrás desfazendo. Ele fazia, eu desfazia. E eu vou matar ele, estou colocando droga no filho, aquelas coisas todas que não interessam agora. Mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:12, que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. O diabo lança dardos na nossa mente. Então, o que eu quero é que você cuide da tua mente. Tua mente em 2022 tem que ser cauterizada pelo sangue do Cordeiro. Outro, Efésios 6:12, você já conhece isso daí, o pastor Murilo tem pregado muito. Às vezes a gente gosta só de falar de Deus, eu também gostaria de falar só de Deus, mas a Bíblia está cheia de ações malignas, e Jesus nos instruiu para expulsar os demônios, as trevas e coisas assim. Então o apóstolo Paulo fala que a nossa luta é contra eles, principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então você precisa ficar atento nas ciladas dele. Ele não é bobo, não. Ele é real. Ele existe. E ele tem muito poder e ação aqui em Nova Mutum. Aqui tem aborto, aqui tem tráfico, aqui tem criminalidade, aqui tem corrupção. Em Barretos também tem. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, Nova Mutum está no mundo. Então, Nova Mutum jaz no maligno. Mas você não, porque você é exceção. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Você não faz parte disso. Outro, por favor. Notem bem, estímulos na mente e no cérebro desencadeiam comportamentos, liberam neurotransmissores, influenciam no temperamento, na saúde. Estímulos do pense bem causam reações, comportamentos e físicas do bem. Essa é a nossa proposta para 2022.
Você tem que condicionar a tua mente de tal forma que ela mande ordens para o teu organismo, de tal forma que você tenha saúde, que você tenha bem-estar, porque isso é científico, e essa é verdade, isso é bíblico também, né? Estímulos do pense bem causam reações comportamentais que geram coisas boas, prazer, alegria, saúde, felicidade, vontade de trabalhar, aquele desânimo vai embora, a preguiça vai embora. Outro, por favor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, me permitem corrigir o negócio, não é corrigir, é explicar melhor. O coração é um músculo chamado miocárdio. Ele não tem ação, ele não tem decisão. Na realidade, isso é o sentido figurado, né? Porque, sobre tudo que se deve guardar, você deve guardar a tua mente, porque quem dá ordem para o coração é a mente. O coração vai bater mais forte ou menos forte, ou coisa assim, devido à mente. Então, o coração não tem vontade, não tem livre-arbítrio, não tem decisão. A tua mente, sim. Vocês concordam com isso? Então, nós podemos mudar um pouquinho. Outro, por favor. Eu inventei esse versículo. Não conta para ninguém, não, que eu mudei a Bíblia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a sua mente, porque dela procedem as fontes da vida. Gente, é o mesmo significado. Porque é na mente que você decide as coisas. É na mente que o teu organismo recebe ordens. Amém? Outro, por favor. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Isso é Provérbios. É mais ou menos isso que nós estamos falando. Mas observem também que a língua, vê se vocês concordam comigo, é um músculo. Eu posso ela colocar para cima, colocar para a direita, eu dou ordens para ela, para colocar para fora. É tudo na minha mente. A língua me obedece. Se eu falo alguma coisa, eu produzo um som, primeiro foi produzido na mente. Então, me permitam mudar a Bíblia. Outro, por favor. A morte e a vida estão no poder da mente. O que bem a utiliza, colhe do seu fruto. Não estou com medo de errar e nem de ser acusado. Mas notem que a língua é um sentido figurado. A língua não manda nada, quem manda é o teu cérebro é que dá ordens para a língua. Se você fala um palavrão, veio daqui. Se você fala glória a Deus, veio daqui. Então é tua mente que você tem que tomar cuidado com ela. E com ela tem a vida e a morte, tem a alegria e a tristeza, a vitória e a derrota. Quem entendeu diz amém? Amém. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Gente, isso é fantástico. Isso que nós estamos falando. Isso é sábio. Né? Está em Lamentações. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É exatamente isso que nós queremos em 2022. Larga de pensar naquela coisa ruim do passado. Aquele carro que você perdeu porque trombou. Aquela casa que você perdeu porque você não pagou. Aquele mal-estar, sei lá o quê. O sobrinho que morreu há 10 anos atrás, que você não enterrou ele ainda. Morreu, acabou. Vamos cuidar dos vivos. Então, só devo trazer à memória o que me pode dar esperança. Será que você pode ler isso alto para você memorizar bem? 1, 2, 3, pode ler? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Muito bem. Você acha que um filme de terror pode trazer esperança? Você acha que você ficar na televisão vendo quanto morreu de Covid nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, ou vendo os gráficos de morte do Covid, pode trazer esperança? Lá nos teus contatos, deve ter um chato, que fica mandando para você desastres. Se morreu só uma pessoa, ele não manda, mas se morreu 1000, ele manda para você. Se feriu só o joelho, ele não manda para você, mas se cortou a cabeça do cidadão, tem sangue, ele manda para você. Isso traz esperança? Então, se você é desses que gosta de passar para os outros coisa ruim, para, não traz esperança. Manda flores, borboletinhas, sei lá o quê. Agora, nós temos que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Não perca tempo com aquelas coisas que não são boas, que não são vãs. Tudo que é bom, agradável, verdadeiro, justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Apóstolo Paulo não entendia nada de bioquímica, mas parece que ele que estava falando isso num grande congresso de psiquiatria. Queridos, deve trazer à tua memória somente aquilo que traz esperança em 2022. Você deve ser fiscal, polícia do teu pensamento.
A hora que você vai dormir, que você põe a mão debaixo do travesseiro, e de repente, vem aqueles pensamentos maus. Desconfia, uma luz vermelha tem que acender. Você vai lembrar de mim, e vai falar, show, fora pensamento mau. Eu vou pensar nas coisas boas que eu vou fazer amanhã, porque tem muita coisa boa para 2022, e você pensa em coisas boas. Você está vivo, você está respirando. Quem almoçou hoje, levanta a mão. Gente, eu preciso levantar as duas, porque eu comi um churrasco na casa do Lucas, mas delicioso, bom demais. Então, eu tenho muitas coisas boas para trazer na mente, e que me dão esperança de vir aqui o mês que vem comer churrasco outra vez. Então, outro, por favor. Essa pergunta eu já fiz para vocês. Preste bem atenção nela e vê quantas coisas ruins aparecem na tua mente que você tem que tirar elas fora. Outro, por favor. Em Jeremias está escrito, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Parece que está falando para nós. Eu vou responder essa pergunta. Até 2 dias atrás, em 2021. De hoje em diante, não tem mais pensamento mau. Não tem jeito de hospedar em nós. Você manda para o outro, vai hospedar no outro. No você não. De preferência no outro não também. Amém? Outro, por favor. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Talvez você já lembra disso aí. Mas, para quem não sabe, Moisés mandou 12 espias lá para a terra de Canaã para ver o que tinha, trazer um relatório. Josué e Caleb, 2 príncipes, chegaram e falaram, por lá o negócio é feio, mas Deus está conosco, vamos conquistar a terra. Mas teve 10, que acho que aquele quarteto da felicidade estava lá embaixo. Não tinha ocitocina, não tinha endorfina. Eles falaram, não, tem gigantes. Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhoto. Querido, se você bobear, o diabo te chama de inseto. Um gafanhoto é um inseto. E você fica pequenininho como gafanhoto. Esses príncipes que tinham um Deus poderoso, tinha acabado de demonstrar tudo aquilo que tirou da terra do Egito. O mar se abriu, o rio Nilo transformou em sangue, e tudo aquilo eles viram. Agora, de repente, está com medo dos gigantes. Somos como gafanhotos. Você nunca pode pensar dessa forma. Você é vitorioso, você é grande, você tem um Deus poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? Você e Deus são maioria. É um psiquiatra americano famoso. Nossos conflitos são processados na mente. Eles desgastam nossa energia e acabam com a nossa saúde. É exatamente isso que nós temos falado desde o momento que eu peguei esse microfone até agora. Você não quer desgastar a tua saúde? Então tira os conflitos processados na mente. Lembra de Mateus 11, 28? Vinde a mim os que estão em conflitos, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não carrega os conflitos, coloca na mão do Senhor. Não é um comodismo. Jesus falou, coloca teus problemas sobre mim, eu te alivio, eu te dou paz, não carrega esses conflitos. Outro, estamos acabando. No curso de coach, minha esposa fez o curso de coach, fez muito bem para ela, e ela fala bem desse curso, e ela já era uma esposa de excelência, ficou mais excelente ainda, e ela aprendeu coisas lá, e eu por tabela, fui pegando algumas coisas, peguei uma carona em alguns ensinamentos, e tem alguns ensinamentos desse curso de coach, que são exatamente paralelos com isso que nós estamos falando. Ô Márcia, vem aqui, sobe aqui, por favor. O curso ensina isso que nós estamos falando, mas você verbalizar. Você fala, Vitória, Vitória, Vitória. Não é você não, viu, Vitória? É outra Vitória. E alegria. E ela vai explicar como é que ela aprendeu lá. Amados, é um curso que eu fiz, né, numa faculdade, da Febracis, na realidade, que é
uma pessoa influente no Brasil todo, que se chama Paulo Vieira, e eu fiz o método CIS e depois eu fiz esse curso. Eu sou coach hoje, mas é um curso de inteligência emocional, exatamente para trabalhar a parte emocional, porque nós trabalhamos a parte espiritual, né, das pessoas, e a parte emocional, ela afeta muito. E é tudo isso que o Mauri falou. Então, na realidade, existem muitos exercícios, mas o Mauri gostou dele porque, inclusive, o diretor, né, da faculdade, ele é um cristão, e ele é cristão firme, muito firme. E um dos exercícios que se faz, ele ensina, né, a pessoa, quando está estressado, então tem lá uma expressão que ele fala e ele mostra para os cristãos, é Yeshua. Yeshua, Jesus, é o nome de Jesus, né? Yeshua HaMashiach. E aí, lá naquela hora, ele então explica que você, às vezes, está abalado, você precisa de tirar o estresse, você precisa de uma motivação. Então, existem vários exercícios, mas um deles que o Mauri acha engraçado é que você chega e fala assim, mas tem que falar bem alto, tem que gritar, né? Aí vai, e grita, dá uns gritos lá. E também, a hora que você levanta, né? Isso eu faço, então o Mauri vê. E a hora que você levanta de manhã, você nem sai da cama, você fala, Yeshua, vitória, vitória, sucesso, sucesso, Yeshua. Aí fala, unção, unção. Aí eu ponho tudo bíblico, né? Unção, sabedoria, sabedoria, Yeshua. Então eu ponho amor, amor. Aquilo para quê? Para você poder levantar já com a tua motivação voltada para aquilo lá, que é aquilo que ele falou, os pensamentos que vêm para te dar uma motivação, para poder te levantar, para fazer você crescer. Amém? Agora você percebeu como é que eu acordo de manhã, né? Eu penso que é briga, né? Mas notem que a Bíblia fala que somos mais que vencedores. Isso é fundamental. Você tem que crer no que a Bíblia fala de você. Fala que você é mais que vencedor. E fala que você tudo pode naquele que te fortalece. Então esse é o propósito para 2022. Nós já passamos do horário, mas eu não encerro antes de orar por vocês. Você pode ficar de pé um pouquinho? Estou com o sapato do Lucas, está apertando. Amados, eu não tenho poder nenhum. Sou um servo simples, aprendiz, mas Deus ouve a minha oração. Eu fico maravilhado como Ele é bom, mesmo eu sem merecer. Então, eu quero orar por você, para que você tenha um 2022 cheio de paz, de alegria e seja mais que vencedor mesmo. Então, se você puder, se não for incômodo, se você pudesse vir aqui na frente, eu queria orar um pouquinho mais perto de vocês. Não fica no corredor não, porque tem muita gente. Glória a Deus. Se alguém puder tirar um pouco de cadeira também, empurrar um pouquinho. Eu queria que você fechasse teus olhos, ficasse bem sossegado, bem tranquilo. Em 5 minutos nós encerramos, já passou do horário, mas esse momento é precioso. Eu quero que pela fé você receba. O que eu vou pedir não é nada absurdo. O que eu vou pedir talvez esteja no coração de Deus.
Então fecha teus olhos. Eu quero que você fique preparado para receber. E para receber o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo de Deus vai passar sobre vocês. E lembra que a Bíblia fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ainda que não sejamos dignos, o Espírito Santo vai passar sobre cada um. E vai derramar. E você vai ser revestido do Espírito Santo, do poder e da graça. Só se você não quiser. E nós vamos fazer por bloco. Eu vou orar por esse bloco do lado direito meu, do lado esquerdo de vocês. Mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Coloquem pensamentos edificantes e sonhos e projetos para 2022. Senhor Deus e Pai, eu clamo, Senhor Deus, a Tua presença aqui. Sem a Tua presença não somos nada. Somos um clube, um ajuntamento solene, apenas isso. Mas é a Tua igreja, da qual Teu Filho é o pastor. Jesus Cristo é o dono, Senhor Deus, das nossas vidas. Então o Espírito Santo vai passando nesse bloco aqui, Senhor. Coloca o Teu poder nas minhas mãos e vai derramando unção. E vai passando, Senhor Deus, a Tua presença. E vai passando, Senhor Deus, Teu poder. E vai enchendo, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Vai entrando, Senhor Deus, no corpo, alma, espírito. E vai derramando, Senhor Deus, as bênçãos. E vai tirando a sabedoria do homem, colocando a Tua sabedoria. Vai tirando as forças, Senhor Deus, e colocando a Tua força. Vai enchendo, Senhor. Oh, Deus amado, vai passando aqui, Senhor Deus, vai derramando um bálsamo reconstituinte. Teu Santo Espírito é bem-vindo. Dependemos de Ti. Derrame, Senhor Deus, o Teu poder. Derrama a Tua alegria. Derrama a Tua paz. Derrama, Senhor Deus, sobre esses homens e mulheres que sejam bem-sucedidos, prósperos, anunciadores da Tua palavra. Encha, Senhor Deus, o Teu poder. Sopra sobre eles. Sopra sobre eles, Senhor. Recebam, recebam, Senhor Deus e Pai. Este bloco aqui, Senhor Deus, eles dependem de Ti. Querem mais, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem infinitamente mais. Então sopra sobre eles, Senhor. Passa, Senhor Deus, da cabeça aos pés, o Teu bálsamo, a Tua unção, a Tua presença. Transforme o Senhor Deus com o poder curador que o Senhor tem, porque o Senhor é o Deus que cura, liberta, Senhor Deus, e salva. Oh Deus amado, sopra sobre eles. Derrama um renovo. Derrama esperanças novas, Senhor Deus. Que a mente deles seja, Senhor Deus, um verdadeiro altar de dedicação a Ti, de consagração a Ti. E as vitórias deste ano seja para honrar o Teu nome, Senhor. Sopra, passa sobre esse bloco aqui. Encha do Teu poder. Vai, Senhor Deus, visitando um por um, Senhor. E visita também a casa, Senhor. Talvez tenha filhos, talvez tenha pessoas lá. Oh Deus, visita o trabalho, o escritório. Visita, Senhor Deus, o sítio, a área rural. Visita, Senhor Deus, todos os projetos e planos. Encha, Senhor. Eu profetizo que serão êxitos, que terão prósperos, que terão alegria, que terão paz, que terão saúde, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, da mesma forma, essa pessoa aqui da esquerda, da direita deles, sopra do Teu Santo Espírito. Vai enchendo, Senhor. Vai passeando, Senhor Deus, no meio deles. Coloca Teus anjos aqui. Coloca Teu manto de luz sobre eles. Derrama, Senhor Deus, uma unção nova. Oh, Deus, um momento novo. Oh, Deus amado, que eles possam sentir a diferença. Vai entrando, Senhor, corpo, alma e espírito. Sopra sobre cada um. Sopra sobre cada um. Entra, Senhor Deus. Visita. Toma conta. Tu és grande, Senhor dos senhores, Rei dos reis, dono das nossas vidas, desta igreja. Oh, Deus amado, visita cada um. Oh, Deus amado, mas visite planos e projetos para 2022. Queremos pessoas sábias aqui, pessoas prósperas, cheias do Teu poder. Em nome de Jesus, recebam. Obrigado, Senhor Deus, porque é um selo do Teu Santo Espírito. É um novo tempo de alegria, de paz, de regozijo. E eu, como pastor e apóstolo, servo, profetizo
a vitória em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Diga assim: eu sou mais que vencedor. Não, fala mais forte. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Volta para o teu lugar. Desculpe o atraso. Equipe de louvor, por favor. Pode sentar, queridos. Me dê mais 5 minutos, por favor, só para eu... Ei. Amém, queridos? Foram abençoados em nome de Jesus? Amém. Temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada. Tomei posse e quero vivê-la em 2022 com toda a força da minha mente. Amém? Que bom. Queridos, 5 minutos por 2 explicações. Primeiro, eu estou muito feliz por toda a passagem de ano que nós tivemos. Quero de público agradecer mais uma vez a toda a equipe, líderes, pessoal que trabalhou na ceia, em tudo que nós vivemos, foi sobrenatural. Você que não veio, querido, vou te falar com toda a verdade, você perdeu, porque foi fantástico, foi algo assim. Quero te convidar já para 2022, você planejar passar a virada do ano conosco. Amém? Mas uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que amanhã é aniversário da pastora Ana. E é da Fernandinha Sens também. E acho que do Yasser também. O Yasser está aí? É, amanhã também? Tem mais alguém que faz aniversário amanhã? E queridos, a pastora hoje não ficou muito bem e achou melhor não vir no culto. Estava resfriada. Enfim. E claro que nós tínhamos algumas coisas preparadas, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Eu estou nessa aqui? Então eu quero te falar, pastora, minha esposa querida, como que eu queria que você estivesse aqui para te falar isso pessoalmente, mas todo final de ano e começo de ano a gente faz uma reflexão e aprove a Deus trazê-la ao mundo no comecinho do ano, bem no momento que nós fazemos essa reflexão. E não tem como eu refletir em tudo que nós vivemos, em tudo que nós somos, aonde nós estamos, e não dar a devida honra, o devido mérito a quem você é, a tudo que você tem sido na minha vida, nessa igreja, na vida de tantas famílias. Quero dizer da minha admiração, do meu amor, dos momentos que você tem, que ninguém vê, só você e Deus. O teu quarto, o exemplo para as meninas, minha gratidão. Quantas e quantas pregações que Deus deu para você, não foi para mim, eu só fui uma réplica. Quantos direcionamentos, e muitas vezes ninguém te vê, mas Deus te vê. E eu quero agradecer muito.
dizer que nós só estamos aqui porque realmente eu tenho uma mulher que tem sido auxiliadora e tem sido bênção na minha vida. Declarar o meu amor, minha gratidão por tudo que você tem sido. Quero orar para Deus restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Mas como igreja, a Laura está aí ou não? Vem cá. É tua cara, saiu de você, tua barriga 13 anos atrás. Então, como você não está aqui, vai a primogênita. Nós, como igreja, queremos te dar um presente. E quem vai receber vai ser sua filha. Você pode estender sua mão, queridos? A Laura está aqui representando a vida da Ana. Amanhã, depois, você manda um recadinho, um abraço, um beijo. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Ana, representada aqui pela Laura, primogênita, por tudo aquilo que ela tem sido nessa igreja, nessa cidade, nas nossas vidas. Mãe de quantos filhos e filhas, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor continue abençoando. Pai, nós como igreja queremos profetizar saúde, Pai. Pai, não só na vida da nossa pastora, mas de todos aqueles que precisam, Pai. Pai, o Senhor é um Deus que cura, um Deus que sara, e nós profetizamos e declaramos cura em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor visite, que o Teu bálsamo, Pai, passe sobre ela, que ela esteja restaurada em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor dê sabedoria, experiências, motivação, esperança, para que ela possa crescer, continuar sendo, Pai, um reflexo, um espelho da glória, da manifestação do Senhor. Muito obrigado pela vida da Ana, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Pastora, você não está aqui, mas você recebe. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém? Glória a Deus. Mais uma coisa, queridos. Tem um pedaço de bolo que você vai pegar na saída e você vai comer, e o preço do bolo é você orar pela vida da pastora Ana. Amém? Então você pega, sai e fala assim: ó, estou comendo esse bolo gostoso por causa dela. Deus abençoe ela em nome de Jesus. Amém? Tem uma lembrança ali, você passa, pega e leva para sua casa, até para não virar bagunça aqui. Amém? Quinta-feira nós temos a nossa programação normal, queridos, um culto abençoado. Quero te convidar. Domingo às 19 horas, ainda não temos culto dos jovens, ainda não temos a tarde. Temos? Então sábado nós já voltamos com os jovens. Sábado 19 horas, culto dos jovens. Das mulheres ainda não. Quarta ainda não, das mulheres. Quinta, sábado à noite, escola bíblica ainda não. Domingo à noite, 19 horas, espero você aqui. E vamos, querido, faça um compromisso com você, desse ano ser muito mais fiel às coisas de Deus, à obra de Deus, e a igreja, o corpo, você faz parte, é importante. Quando você não vem, fica um buraco no corpo. Então venha, participe mais esse ano em nome de Jesus. Amém? Mais algum recado que eu tenha esquecido? Pai, mãe, Deus abençoe, sempre um prazer tê-los aqui conosco, somos tremendamente abençoados. Todos que nos visitam, queridos, essa casa é de vocês. 2022 está aí para nós crescermos juntos com Deus. Você está convidado a fazer parte dessa família em nome de Jesus.
Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Pai, pela adoração. Obrigado pela palavra. Obrigado pelos aniversariantes. Abençoe Yassi, abençoe a Fer. Pai, abençoe, Pai, cada um que está nas suas casas. Obrigado, Pai, por aqueles que receberam essa palavra pela primeira vez, que possa germinar, crescer, frutificar, Pai. Que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria. Abençoe cada lar, cada família, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a autoridade de Deus Espírito Santo esteja com você e com sua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, ótima semana. Glória a Deus.